Muito boa noite a você, querido aluno, que mais uma vez começa mais uma aula aqui comigo pela TV FATEC. Eu sou o professor João, seu professor para esse módulo de soteriologia. Nós temos estudado sobre as provisões feitas por nosso Cristo Jesus para a nossa salvação. Semana passada nós vimos as provisões relacionadas com sua morte narradas no Velho Testamento. Hoje nós iremos ver textos bíblicos que falam sobre a provisão feita por Cristo Jesus com relação à sua morte, com textos do Novo Testamento, deixando claro a necessidade, a importância de Cristo ter morrido por mim e por você. Mas antes de iniciar a aula dessa noite, eu queria convidar você, querido aluno, para que curvasse a sua fronte agora, aí onde você está, para que fizéssemos então uma breve oração para iniciarmos o estudo dessa noite. Curve sua fronte e vamos falar com Deus. Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos mais uma vez de iniciar uma aula aqui na FATEC. Senhor Deus, que o Senhor seja o nosso professor, que tudo aquilo que lemos, tudo aquilo que falarmos, seja, ó Deus, conforme a Tua santa vontade, e que todos nós, estudantes de teologia, possamos aprender e colocar isso em prática nas nossas vidas. Que venhamos hoje conhecer mais sobre a morte de Cristo e a sua importância para a nossa salvação. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, mais uma vez, então, vamos iniciar a nossa aula. O tema desta noite, podemos ir adiante aí, são as provisões feitas. A morte de Cristo, então, no Novo Testamento. Talvez você diga e você leve em consideração os feitos que Cristo fez durante a sua vida. Mas eu quero dizer que boa parte da narrativa do Novo Testamento e o foco das pregações do Novo Testamento se fala muito sobre a morte do nosso Salvador, devido à sua importância, devido ao seu papel na nossa salvação. Quero deixar já claro a você que se Cristo não tivesse morrido por mim e por você, nós não teríamos o direito à salvação. Nós não teríamos a oportunidade de sermos salvos e estarmos debaixo da graça. Então a morte de Cristo ela foi fundamental, meus queridos, para a minha e para a sua salvação, para a nossa salvação. Vamos adiante então. Eu queria ler aqui um pensamento de Thyssen, que diz o seguinte: a morte de Cristo é mencionada diretamente mais de 175 vezes no Novo Testamento. Veja, então não é algo que aparece somente em um texto isolado. Ela aparece mais de 175 vezes no Novo Testamento. Os 3 últimos dias da vida terrena do Senhor ocupam 1/5, meus queridos, da narrativa dos 4 evangelhos. Então, se você pegar os 4 evangelhos, por exemplo, e dividi-los em 5 partes, uma das partes então só fala da morte de Cristo Jesus. 1/5 da narrativa dos evangelhos é direcionada aos textos que falam sobre a morte de Cristo Jesus, devido à sua importância, devido ao papel fundamental na nossa salvação. Vamos então adiante? Queria ler para vocês um texto de Hebreus, que está no capítulo 2, do verso 14 ao verso 18, e veja a relação então com a encarnação. E visto que, como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Você entende que Cristo se fez humano para que pudesse morrer pelo meu e pelo seu pecado? Veja, ele não veio a esse mundo como um anjo. Ele não veio a esse mundo como um ser celestial. Ele veio a esse mundo como um ser humano.
Ele se fez carne, ou seja, Ele encarnou para que eu e você pudéssemos, na mesma condição que Ele estava, ser salvo por Ele. Porque veja, Jesus não veio aqui à terra morrer pelos anjos. Jesus veio aqui à terra morrer por mim e por você, nós que somos a descendência de Abraão. Então Ele precisava se fazer igual, se precisava fazer um de nós, para que pudesse então morrer por todos nós. E dando a vida por todos nós, então, Ele nos deu o direito à salvação. Por quê? Porque pagou o preço do pecado através da sua morte, o pecado que era meu, o pecado que era seu, como vimos nos textos do Antigo Testamento na aula passada. Como vimos na aula passada, a humanidade é quem pecou. E o salário do pecado, então, é a morte. A humanidade deveria morrer. Mas Cristo, então, se faz pecado e morre no meu e no seu lugar, pagando o preço que era meu e seu, para que todos nós, então, pudéssemos ter a salvação. Isso não é maravilhoso? O próprio Deus encarnar, se fazer humano, para poder morrer no meu e no seu lugar. Vamos adiante? Queria apresentar a vocês mais um texto bíblico, o texto que está em Hebreus, capítulo 9, do verso 14 ao verso 17. E a palavra de Deus nos diz assim: Cristo veio ao mundo com o propósito expresso de entregar-se como resgate pelos nossos pecados. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar vida em resgate de muitos. Isso está em Mateus, capítulo 20, verso 28. Já vou ler Hebreus para vocês. Então veja, qual foi o propósito expresso de Cristo Jesus? Entregar-se, dar a vida por mim e por você, para o resgate dos nossos pecados. Ou seja, o intuito de Cristo Jesus, Ele veio a esse mundo para pagar o preço dos pecados, para pagar o preço do meu e do seu pecado, para que eu e você pudéssemos ter a salvação. Um ato de amor, meus queridos, um amor por toda a humanidade, por todos aqueles que aceitam Cristo Jesus como seu Salvador. Bem como, veja a continuação do verso, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, Ele veio para servir, Ele veio para se fazer pecado, para morrer por mim e por você. A morte da cruz era para nós, mas Cristo morreu no meu e no seu lugar. Veja então agora Hebreus que eu tinha mencionado no começo. Quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu da morte de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que estão chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como nosso resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Vamos entender alguns pontos aí desse trechinho da Bíblia, meus queridos, que eu queria falar para vocês. A condenação da humanidade era a morte. Por quê? Porque Deus é justo, porque o que Deus diz está dito. Deus disse que o salário do pecado é a morte. O homem transgrediu a lei, o homem pecou. Então veja, quando a humanidade olhava para a lei, a humanidade só entendia o seguinte: estamos condenados à morte, precisamos de um Salvador, precisamos de alguém que pague pelos pecados. Então você sabe, no Antigo Testamento, o que as pessoas faziam para expiar os seus pecados? Eles iam até o santuário, então, e ali era feita a expiação dos seus pecados através do cordeirinho imaculado. Morria no lugar do pecador. Ele via então ali morrer um cordeirinho no seu lugar. Mas o que apontava aquele cordeirinho? Aquele cordeirinho apontava para a vinda futura de um Salvador. E o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Cristo Jesus, um dia veio a esse mundo e morreu no lugar de todos, para que todos tivessem a oportunidade da salvação. Veja, ainda somos pecadores, ainda corremos o risco de cair em tentações e pecar, mas estamos libertos, estamos numa nova aliança. Quando olhamos agora para a lei de Deus, a lei de Deus nos diz o seguinte: nós temos um Salvador,
Nós vivemos agora com a lei somente para não cometer as transgressões, porque estamos salvos em Cristo. Ou seja, quem está salvo, por amor a Cristo Jesus, guarda os mandamentos. Ninguém guarda os mandamentos para se salvar, porque a lei mesmo em si não salva ninguém. Mas veja, por estarmos salvos hoje em Cristo Jesus, somos praticantes da lei de Deus, ou seja, nós não matamos, nós não roubamos, nós não adoramos ídolos, nós não adulteramos. Por quê? Porque hoje somos cristãos, aceitamos Jesus como nosso Salvador. Mas se deixarmos Jesus de lado e começarmos a transgredir a lei, é como se nós abandonássemos o nosso Salvador. Aí não tem mais o sacrifício de Cristo por nós. Deixamos de lado aquele que nos salvou. Então veja, Jesus, ele morreu por resgate às nossas transgressões. Agora, por que morrer? Veja, se nós olharmos bem no finalzinho do texto aqui, veja, no caso de um testamento é necessário que comprove a morte daquele que o fez. Pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Qual foi a nossa herança? Nós recebemos por herança a vida eterna. E isso só pode se confirmar com o testamento a nós, porque Cristo morreu por mim e por você. Essa é a nossa herança. Então veja, hoje temos direito à salvação. Não direito adquirido pelas nossas próprias forças, não direito adquirido pelo esforço de cada um, mas direito adquirido porque Cristo morreu no meu e no seu lugar e deixou a todos nós por herança a salvação. Hoje nós podemos dizer, somos filhos de Deus. E a nossa herança, qual é? É a salvação eterna em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Aquele que pagou, aquele que morreu por mim e por você. Só há testamento de quem morreu. Cristo morreu. Então, veja, a necessidade da morte de Cristo. Se Cristo não tivesse morrido, nós não teríamos a herança, não estaríamos salvos em Cristo Jesus. Ainda precisaria ser pago o salário do pecado, que é a morte. E aí quem deveria pagar? Eu e você, porque nós que somos a humanidade, e quem pecou foi a humanidade, não foi Cristo Jesus. Mas Cristo quis pagar esse preço. Por quê? Porque nos ama, queridos. Porque quer restaurar aquilo que a princípio fez, o ser humano sem pecado. E um dia lá no céu, nós teremos restaurados então a esse plano inicial de Deus, que é uma vida eterna sem mácula, sem pecado, sem lágrimas. Ok? Vamos então adiante. Veja só mais um pensamento de Thyssen que diz o seguinte: a morte de Cristo não foi uma reflexão tardia ou um acidente, mas o cumprimento de um propósito divino ligado à encarnação. A encarnação não é um fim em si mesmo, mas um meio para se obter um fim. E esse fim é a redenção dos perdidos mediante a morte do Senhor na cruz. Você entende que se Jesus não tivesse morrido por você, você não estaria salvo? Você entende que se Jesus não tivesse morrido por mim, eu não estaria salvo? Ainda o peso do pecado ainda estaria sobre mim e sobre você. O pecado ainda estaria apontando o dedo para mim. Satanás estaria me acusando e acusando você, dizendo que nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte. Mas veja, esse salário foi pago. Foi pago por quem? Por Cristo Jesus. Se está pago, está pago. Você e nem eu precisamos fazer mais nada com relação a pagamento. Então você não precisa pagar promessa, você não precisa se esforçar, achar que você tem que pagar alguma coisa para Deus. Deus te deu um presente. Imagine que você ganhasse hoje um presente e você quisesse pagar pelo presente. Fosse seu aniversário, né? E várias pessoas trouxessem presentes para você. E cada pessoa que chegasse na sua casa, você fala, não, eu vou te pagar. Seria presente? Não, não seria presente. A salvação, a graça, ela é um presente para todos nós. É um presente de Deus para toda a humanidade. E esse presente, nem eu nem você teríamos condições, mesmo tendo a possibilidade para pagá-lo, nós não teríamos condições para pagá-lo. Somente um Deus poderia pagar. Por isso que Cristo, o próprio Deus, veio e morreu no meu e no seu lugar. Vamos adiante?
Veja, uma das verdades fundamentais do Evangelho, e isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 1 ao verso 4, quero ler para vocês. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. Qual é o Evangelho que Paulo pregava? Vejam. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Veja, o que Paulo recebeu? O que Paulo passava a todas as pessoas? Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo pregava sobre a morte, sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Esse era o tema das pregações de Paulo, devido à importância a fazer as pessoas saberem que havia um Salvador morrido por todas elas. Então veja, o que Paulo anunciava, veja, o peso do pecado não está mais sobre vocês. Cristo pagou o preço do pecado por toda a humanidade. Então não se condene mais, você está salvo em Cristo Jesus. Permaneça em Cristo que você terá a salvação eterna. Não é maravilhoso? Vamos adiante. O Evangelho e as boas novas da salvação. O perdão de pecados através da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Quais são as boas novas? Que temos um Salvador. E o que esse Salvador fez? Ele veio a esse mundo, viveu, morreu, ressuscitou, foi ao céu e hoje é exaltado, queridos, por mim e por você lá no céu. Esse é o nosso Deus. Morreu e ressuscitou por todos nós, para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância, ou seja, a vida eterna ao lado dele. Esse é o Evangelho das Boas Novas. Quando você prega sobre um Salvador, você tem que dizer qual foi a maneira que ele nos salvou. Ele salvou morrendo pelo meu e pelo seu pecado, nos dando a oportunidade da salvação, a oportunidade da vida eterna ao lado de Cristo. Vamos adiante. Mais uma vez eu quero reafirmar para vocês a necessidade da morte. E eu quero usar 3 versos bíblicos para reafirmar a todos vocês a necessidade da morte de Cristo. Sem morte não há remissão dos pecados, meus queridos. Então veja o que diz esses 3 versos bíblicos. Eu queria ler João para vocês, capítulo 3, do verso 14 ao verso 15. Olha só o que diz aqui. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabe, Cristo foi levantado no madeiro, Cristo foi crucificado, morreu por mim e por você, meu querido. E foi de suma importância, para que todos aqueles que olhem para Cristo Jesus, assim como olhavam para a serpente no deserto, não tinham mais ali problema, pessoas estavam morrendo, por picadas de cobra. E veja, todos aqueles que olham para Cristo Jesus também têm a vida em Cristo Jesus. Quando eu olho para Jesus, aceito Jesus e entrego a minha vida a Jesus, eu tenho alguém que pagou o preço pelo meu pecado. Veja o texto de Mateus, capítulo 16, verso 21, na nova versão internacional. A palavra de Deus nos diz assim: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse o que? Morto, e ressuscitasse no terceiro dia. Os discípulos sabiam que Jesus ia morrer. Jesus deixou isso claro a eles, e disse também que ia ressuscitar. Mas veja, mesmo estando ao lado de Jesus, eles ficaram confusos e se dispersaram na morte de Cristo. Não entenderam muito bem o que estava acontecendo, não entenderam muito bem as coisas que estavam acontecendo. Eles tinham ali em Jesus uma pessoa indestrutível, e de repente aquela pessoa se entrega para morrer. Mas veja, eles não entenderam no momento o significado, o sentido da morte de Cristo. Jesus, mesmo dizendo que iria morrer pelos pecados de todos e que iria ressuscitar no terceiro dia, os discípulos no dia da sua morte ficaram confusos.
Mas veja, queridos, era necessário, o próprio Cristo, diz em Mateus aí como lemos, que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que ele sofresse e que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Sem morte não há remissão dos pecados. Veja Lucas 24, de 6 a 7, ainda confirmando o que estamos falando. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Veja então a necessidade da morte de Cristo. Nós já falamos diversas vezes aqui. Se Cristo não tivesse morrido, nós ainda tínhamos o peso do pecado nas costas. E o único destino para a humanidade era a morte eterna. Hoje, mesmo que morramos, nós temos vida eterna em Cristo Jesus. Quando o Senhor Jesus voltar, meus queridos, teremos a eternidade ao lado de Jesus. Isso é maravilhoso. Isso é algo que me motiva a estar sempre ao lado de Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo me ama. Cristo morreu no meu lugar. Cristo me deu de presente a salvação. Isso é a graça. E a graça é de graça. Olha que maravilhoso. Você não precisa pagar nada, mesmo que você quisesse pagar. Você não tem condições de pagar aquilo que Cristo fez por você. Vamos adiante? Queria ler para você esse texto e quero que você me acompanhe. Veja, não é um texto bíblico, mas é um pensamento. Veja só. A única base sobre a qual um Deus santo poderia perdoar o pecado era fazendo o seu filho, suportar o castigo da culpa do pecador. Ele não poderia simplesmente perdoar mediante o arrependimento do pecador, mas só quando uma penalidade tivesse sido inteiramente paga. Deus não perdoa os pecadores, como alguns pregam, porque os ama. O seu amor o levou a dar o seu Filho unigênito como resgate pelo pecado, a fim de que o pecador possa ser perdoado. Vamos entender o seguinte. Vamos pensar o seguinte, você é uma pessoa correta. E Jesus não tivesse vindo a esse mundo, mas você, através da palavra de Deus, você saberia que tinha um Deus no céu. Tá? Então vamos imaginar que essa história que Jesus veio à Terra não fosse verdade, não tivesse existido. Então, mais você lendo o Antigo Testamento, você tivesse conhecido sobre Deus, você tivesse aprendido sobre Deus, e você que era uma pessoa ruim, agora resolve ser uma pessoa nos moldes de Deus. Assim como Noé era, por exemplo. Noé era um homem bom, que amava muito a Deus. Então imagine que você se converte e se torna como Noé, um homem bom. Né? Aí eu te pergunto, isso adiantaria para a sua salvação? Não. Por quê? Porque o preço do pecado não foi pago através do seu arrependimento. O preço do pecado, ele somente foi pago com a morte de Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus é que pode nos salvar. O arrependimento é uma reação de quem aceita Jesus como Salvador. Mas o que paga o preço do pecado é a morte de Cristo Jesus e não o arrependimento. Então não é o seu arrependimento, não é a sua força, não é a sua promessa, não são as suas obras que vão te levar à salvação, meu querido. Somente Jesus é quem pode te dar a salvação. Somente Jesus é quem pode dar a salvação a toda a humanidade. Deu para entender? Então onde está a salvação? Em Cristo Jesus. Dinheiro salva alguém? Não. Saúde salva alguém? Não. Os santos aí que algumas igrejas colocam podem salvar alguém? Não. Quem é único e exclusivamente que pode salvar as pessoas? Cristo Jesus e ninguém mais. Somente Jesus que morreu, que pagou o preço. Ele sim é o nosso Salvador. E a maneira que ele utilizou para nos salvar foi a sua morte e ressurreição. Tá bem? Vamos adiante. Queria ler para vocês o Salmo 89, verso 14, um dos poucos textos do Antigo Testamento que eu coloquei aí. Mas veja, a retidão e a justiça são os alicerces do seu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Nosso Deus é um Deus justo, queridos, é um Deus correto. Se Deus disse que o salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. Se Deus disse que sem morte não há remissão de pecados,
Sem morte não há remissão de pecados. Veja, só que ao mesmo tempo nós temos um Deus de amor, um Deus que é fiel. E aí então Ele nos ama a tal ponto de mandar o próprio Filho, que também é Deus, para morrer no meu e no seu lugar. Deus é fiel com seu amor para toda a humanidade. Aí vem uma questão: você tem sido fiel a Deus? E como que você pode ser fiel a Deus? Vivendo segundo os seus mandamentos. Isso é uma demonstração que você aceitou Jesus como seu Salvador. Ah, mas a lei não foi abolida? Não, a lei não foi abolida. Na verdade, o que mudou foi que nós temos agora um Salvador. E a lei que nos acusava, a lei que mostrava e dizia a todos nós que estávamos condenados, agora ela só é um instrumento de proteção para que venhamos permanecer em Cristo. O que eu estou falando, você pode olhar em diversos textos do Novo Testamento, do Velho Testamento, e você não vai encontrar texto que diga que a lei de Deus foi abolida. Na verdade, a própria Bíblia é clara em nos dizer o seguinte: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quem diz que me ama e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso. Isso está em Romanos, isso está em 1 João, isso está em diversos textos da Bíblia. Agora entenda, você não é salvo pela lei, já repeti isso aqui diversas vezes. É a graça que te salva, é Cristo Jesus que te salva. Mas por estar salvo, você é um praticante da lei. Por isso que eu te perguntei, você é fiel? Ou você aceita Jesus? Não, eu amo a Jesus, Jesus é o meu Salvador. Mas na hora de viver, como você tem conduzido sua vida? Você não dá importância nenhuma aos mandamentos de Deus? Você faz tudo conforme o diabo quer? Então eu quero dizer para você que você está se enganando. Você não tem aceitado Jesus como teu Salvador. Porque você, em Cristo Jesus, é nova criatura. É nova pessoa. Então você vive de acordo com os mandamentos de Deus. Tá bem? Vamos adiante. Queria apresentar a vocês mais um texto bíblico, o texto de João, capítulo 10, do verso 17 ao verso 18. E a palavra de Deus aqui nos mostra alguns maus entendidos relativos à morte de Cristo. O que é bem claro, Cristo não morreu por acidente. Sabe, Jesus não estava ali um dia no jardim do Getsemane, né, passeando, e por um acidente de percurso passaram ali alguns soldados e falaram: não tem nada para fazer, vamos matar Jesus? Não, queridos, não foi algo que foi resolvido ali naquele dia. Não foi um ato impensado e nem que Deus não sabia. Deus já sabia, tanto é que nos textos que lemos hoje, anteriormente, Jesus já havia dito aos discípulos que morreria e que seria ressuscitado no terceiro dia. Se você ler o livro de Isaías, por exemplo, você vai perceber ali, você vai ver textos que falam sobre o sacrifício vicário do Messias. E em vários pontos da Bíblia você vai perceber que a morte de Cristo não foi algo surpreendente ou não foi um acidente. Foi algo que o próprio Deus já havia planejado no seu plano de redenção. No plano onde o homem teria a oportunidade da salvação. O plano de redenção para toda a humanidade. Deus já tinha esse plano. E Deus sabia. Veja o que diz João então 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Deus queria que Jesus morresse no meu e no seu lugar. Foi um mandamento dado por Deus a Cristo Jesus. Deus deu ao próprio Deus o mandamento para que ele morresse. E ele sabia. Ele tinha certeza do que tinha que fazer. Ele tinha certeza e fez isso por amor. Precisava fazer? Não foi Deus que pecou, não foi Jesus que pecou. Mas ele fez isso exclusivamente por amor. E ele sabia. Então, às vezes, né, nós queremos colocar a culpa em pessoas, né? Foram os judeus que mataram Jesus. Foram os romanos que mataram Jesus. Queridos, Jesus se fez pecado porque quis morrer no meu e no seu lugar. Se ele não quisesse, ele não teria morrido.
mas ele fez porque quis. Ou vocês acham que se Jesus quisesse, ele não teria poder para ter evitado a sua morte? Claro que poderia. Num abrir de boca, num pensamento, ele poderia ter voltado ao céu e não ter passado pela morte. Mas ele quis morrer no meu e no seu lugar. Ele, como um cordeirinho, foi levado ao matadouro porque quis salvar a mim e a você. Vamos adiante? Outra coisa importante, outra teoria que é infundada é a teoria do mártir, né? Então talvez algumas pessoas podem dizer, não, Jesus pensou o seguinte, se eu morrer eu vou ser lembrado por muitos anos e as pessoas vão seguir o meu exemplo. Querido, Jesus não foi um mártir, não foi simplesmente um mártir, veja só, ele temia por aquilo que ia acontecer, ele sabia daquilo que ele iria sofrer, e ele sentia que era algo muito difícil. E olha o que ele diz aqui, em Mateus 26, 42. E indo segunda vez orou dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Humanamente falando, não era algo suportável e desejável nem para Jesus ali. Mas Jesus não estava ali levando em consideração a sua própria vontade. O que estava vigorando ali era a vontade do Pai. Então veja, isso tira e derruba a teoria que Jesus estava se martirizando. Ele não estava morrendo, vamos dizer, para se aparecer, para ser ali considerado um mártir, né? Uma pessoa que dá a vida e fala assim, não, eu estou morrendo aqui para que depois as pessoas simplesmente lembrem do meu exemplo. Não, ele estava morrendo porque era necessário que se pagasse o preço do pecado. Todo o pecado do mundo, queridos, estava ali sobre as costas de Jesus. E ele morreu por todos esses pecados, não para ser simplesmente um mártir. Tá bem? Está compreendido isso? Vamos adiante. Outra teoria, né? A teoria da influência moral ou do amor de Deus. Segundo Thyssen, né? Essa teoria afirma que Jesus sofreu com as criaturas e não por elas. Os sofrimentos e a morte de Cristo são semelhantes a um missionário que passa a viver numa colônia de leprosos a fim de salvá-los. Veja, imagine que um missionário, né, como diz aqui Thyssen, vá trabalhar numa colônia de leprosos. Qual é algo natural ali que pode acontecer com esse missionário? É contrair lepra. É sofrer o que as pessoas estão sofrendo. Mas veja, o objetivo daquele missionário não foi ali para contrair lepra. Ele não foi ali simplesmente para sofrer. Ele foi ali para salvar as pessoas, levando o amor de Cristo a todas essas pessoas. Queridos, o que Jesus veio fazer aqui? Ele veio simplesmente sofrer nesse mundo? Simplesmente passar pelo que passou? Não. Ele veio a esse mundo para salvar. E salvar através da sua morte e através da sua ressurreição. Então veja, Jesus sofreu pelas criaturas e não sofreu com as criaturas. O sofrimento de Jesus foi por toda a humanidade. Tinha um objetivo. O objetivo era que toda a humanidade fosse salva através do seu sofrimento, através da sua morte. Tá? Então veja, ele não quis somente mostrar à humanidade que a humanidade podia sofrer. Ele quis mostrar para a humanidade que em Cristo Jesus eles tinham um Salvador, aquele que morreria por todos eles. Tá bem? Vamos adiante? Outra teoria também seria a teoria governamental, né? Veja o que diz aqui. Jesus seria somente um exemplo para que a humanidade, através dos tempos, manifestasse o desprazer com o pecado. À medida que a humanidade compreendesse a atitude de Deus em relação ao pecado, os homens são movidos ao arrependimento que é necessário para a salvação. Veja, se Jesus fosse também somente um exemplo, não seria necessário, então, o próprio Deus ter vindo aqui. Se nós olharmos para a humanidade, nós podemos ter aí vários bons exemplos que talvez nós poderíamos seguir. Vamos dar como exemplo a Madre Teresa de Calcutá. É inegável que ela foi uma mulher que dedicou a vida ao bem de outras pessoas, ao bem do próximo.
É inegável que ela foi um bom exemplo, uma pessoa que vivia com simplicidade, tudo que tinha, ela destinava para a ajuda de outras pessoas. Mas veja, Jesus não foi somente isso. Jesus, ele foi também isso. Ele foi um exemplo para toda a humanidade. E ele deve ser o nosso principal exemplo. Suas ações em vida, suas atitudes, o seu trato com as pessoas realmente foram um exemplo. Mas não é somente isso. Jesus tinha um papel importante a cumprir. E esse papel importante era a sua morte. Ele tinha que morrer para que tivesse a salvação. Em relação ao pecado, ele não podia ser somente uma pessoa que vivesse nesse mundo e morresse de velhice, por exemplo. Tá? Ele precisava morrer pelo meu e pelo seu pecado. O que matou Cristo Jesus, o que levou Jesus à morte foi o peso do pecado de toda a humanidade. É isso que eu preciso entender. Ele não foi simplesmente um exemplo. Foi o grande exemplo. Não foi um grande exemplo, foi o grande exemplo. Mas não foi somente isso. Ele foi e é e sempre será o nosso Salvador. Tá legal? Vamos adiante. Queria ler para vocês agora sobre o verdadeiro significado da morte de Cristo. Então, o que significou a morte de Cristo, em resumo, para que a gente então possa entender isso de uma vez por todas. Então veja, primeiro ponto, ela é vicária. O que quer dizer a palavra vicária? Substitutiva, no lugar do outro. Quem que deveria morrer? Eu, você. Tá? Mas Jesus substituiu. Você estava destinado à morte, Satanás apontava o dedo para você, mas Jesus disse o seguinte: não, eu morro no lugar. Então, a morte de Cristo é vicária, substitutiva. Outra coisa, ela é uma expiação. O que é expiação? É um pagamento, tá? É uma cobertura. Você está coberto pela graça. Por isso que nós dizemos, estamos debaixo da graça. Por quê? Porque a morte de Cristo ela é expiatória. Havia um preço. Havia um salário a ser pago. E qual era o salário? O salário do pecado é a morte. Então Jesus pagou. Então para a morte eu assino aqui o cheque e eu pago. Pago como? Com o meu sangue. Com a minha vida, com a morte na cruz. Então veja, ela é vicária, ela é uma expiação. Outra coisa que ela é também uma propiciação. O que é propiciação? Afastar a ira. Propiciação é afastar a ira mediante um sacrifício. Satanás estava irado, queridos. Irado comigo e com você. E o que ele queria? O que ele queria é que eu e você morrêssemos. Esse é o desejo de Satanás. Por isso que até hoje Satanás ele tenta tirar as pessoas do caminho de Cristo. Porque ele quer levar as pessoas à morte. Ele quer que a sua ira se propague a toda a humanidade. Mas veja, com relação à salvação, com relação ao que Cristo fez por mim e por você, isso afastou, mediante ao sacrifício de Jesus, a ira da humanidade. Então hoje estamos cobertos, estamos protegidos. Foi feita a propiciação e hoje estamos protegidos da ira de Satanás. Então toda vez que Satanás quer apresentar a sua ira perante a humanidade, isso não adianta. Por quê? Porque você está salvo em Cristo Jesus. Então, Jesus pagou o preço. Então, Satanás não pode tirar aquilo que Deus te deu, que é a vida eterna. Isso é maravilhoso. Você tem o preço pago do pecado por Cristo Jesus. Então, se Satanás aparecer, mostra a promissória paga. E você vai ver que nela foi escrito com o sangue de Jesus e está totalmente pago. Você não deve um centavo sobre isso. Outra coisa, veja. Eu quero ainda falar sobre a propiciação, veja o que diz 1 João, capítulo 2, verso 2, que está aí. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Ou seja, Jesus morreu por todos, queridos. Então ainda há esperança àqueles que não encontraram Cristo Jesus. Então veja, se você conhece alguém que está longe dos caminhos de Cristo, se você conhece alguém que nem sabe quem é Jesus, você, aluno de teologia, é um instrumento de Deus para mostrar a essa pessoa que Cristo morreu por ela também. E que se ela aceitar Jesus como Salvador, se ela entregar a vida a Cristo, se ela descer as águas do batismo,
ela então vai estar salva em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. A salvação não se estende somente aos ricos, não se estende somente aos pobres, ela se estende a toda a humanidade. Ela não se estende somente aos bonzinhos, ela se estende a todos aqueles que aceitarem Jesus como Salvador. Isso é a graça. A graça é de graça para toda a humanidade. Basta aceitá-la. Veja, o que é também a morte de Cristo? O que ela significa também? Ela é uma reconciliação. Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Veja que aqui tem um presente e um chamado. Presente. Cristo nos reconciliou com Deus. Você que hoje é batizado, você que hoje entregou a vida a Jesus, você que aceitou Jesus como Salvador, você está reconciliado com Deus, tá? O pecado fez separação entre Deus e o homem, mas Jesus, através da sua morte, promoveu a reconciliação. Agora veja, na continuação desse verso há uma responsabilidade. Você que diz aí que talvez não tem nada que você possa fazer na igreja, que você não tem dom nenhum, aí está o teu dom, aí está o teu ministério, veja, o ministério da reconciliação. Isso qualquer um pode fazer, porque isso é dado a todos. Levar o amor de Cristo a todas as pessoas. É lógico que você pode utilizar de diversas maneiras para fazer isso. Você pode levar as pessoas a Jesus cantando, pregando, entregando folhetos, dando estudos bíblicos, sendo amigo das pessoas, mas todos esses são instrumentos de reconciliação do teu ministério, que é o ministério da reconciliação. Fazer com que o pecador encontre o seu Salvador e possa estar salvo em Cristo Jesus, então se aproximando novamente de Deus. Aquela separação permanente até a morte de Jesus, que o pecado fez entre o Deus e o homem, deixou de ser permanente. Por quê? Porque Cristo morreu. Então hoje nós temos novamente a oportunidade da reconciliação. Se Jesus não tivesse morrido, nós não poderíamos estar reconciliados com o nosso Deus. Outra coisa importante, veja, ela é um resgate, ela é redentiva. O que quer dizer isso? Nós éramos presos pelo pecado, estávamos sob o cativeiro do pecado. A lei dizia isso, que nós éramos escravos do pecado. Então a morte de Cristo, ela nos libertou, ela é um resgate, ela é redentiva. Veja o que diz Hebreus 9:12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. A redenção de Cristo é eterna. Ela não é um símbolo como era o símbolo que era apontado no santuário terrestre, aquilo que apontava para a morte de Cristo Jesus. Ela é definitiva. Tanto é que após a sua morte, não mais houve a necessidade do sacrifício no santuário como os judeus praticavam. Jesus fez com que o véu do santuário se rasgasse, se abrisse. E Jesus então, de uma vez por todas, pagou o preço de uma maneira eterna. Nós então tivemos a redenção dos nossos pecados. Fomos resgatados das garras de Satanás e hoje estamos nas mãos amorosas de Cristo Jesus. Vamos adiante? Segundo o Novo Testamento, veja, nós temos redenção do quê? Temos redenção da penalidade da lei. Quero ler para vocês aí Gálatas, vou ler na minha Bíblia. Eu não coloquei o verso, mas eu quero ler para vocês. Gálatas 3, verso 13. Veja, a palavra de Deus nos diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldição, queridos, por mim e por você. E a penalidade que a lei nos imprimia, porque a lei ela aponta para a morte. Sem Jesus, a lei só dizia uma coisa para mim e para você: você está condenado à morte, porque o salário do pecado é a morte. E o que é o pecado? A transgressão da lei. Então deu para entender? Sem lei não tem pecado. O pecado é a transgressão da lei.
como o salário do pecado é a morte, se Cristo não tivesse morrido, nós estávamos sob a penalidade da lei, ou seja, a morte. Então nós não temos mais agora a morte eterna, temos a salvação, a vida eterna ao lado de Cristo. Então veja, temos redenção também sobre a própria lei. Quero ler para vocês Romanos, capítulo 7, o verso 4. Vou ler aqui na minha Bíblia. Romanos 7 e o verso 4, a palavra de Deus nos diz assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio de corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Romanos 6,14 também nos diz isso. Veja, vou ler aqui. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vocês não estão mais debaixo da lei, vocês agora estão debaixo da graça. Mas se você ler também em Gálatas, vocês vão dizer assim que agora eu devo abandonar a lei, e o próprio Paulo diz o seguinte: de maneira nenhuma. Agora, por estar debaixo da graça, é que você deve viver de acordo com a lei. Você agora deve viver como Cristo quer que você viva. Isso é uma demonstração de amor. Isso não é um pagamento por sua salvação, mas é uma demonstração de quem está salvo. Tá? Então, tire da sua cabeça que a lei foi abolida. A lei não foi abolida. Ela revela o pecado, porque sem lei também não tem pecado. Nós ainda somos pecadores no sentido de podermos cair se nos afastarmos de Cristo Jesus. E o que diz os motivos de nós cairmos? É a lei. É a lei que nos salva? Não é a lei que nos salva. Quem nos salva é Cristo Jesus. Mas por estarmos salvos, nós então praticamos e guardamos a lei. Veja, outra coisa que temos redenção do pecado como um poder em nossa vida. Romanos 6, veja, de 2 ao verso 6. Olha, eu vou ler para vocês. De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que todo o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Queridos, eu queria voltar aqui um pouquinho no verso 6. Veja o que diz aqui, no verso 4. Olha o que diz aqui. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O que é o batismo? O batismo é uma demonstração pública que você aceitou Jesus como seu Salvador. Então não dá para dizer que você aceitou Jesus sem ser batizado. Então, se ainda você não foi batizado, se ainda você teme pelo batismo ou ainda fica prorrogando isso, eu quero dizer que essa é a maneira de mostrar para todos que você aceita Jesus como Salvador. E a Bíblia é clara em nos dizer que quem crer e for batizado, este será salvo. Se você aceitou Jesus, por que não se batizar? Por que não fazer essa demonstração? Fazer algo que o próprio Jesus fez? Então, querido, estude a palavra de Deus, esteja preparado para o batismo e entregue a vida a Jesus através do batismo. Isso é um novo nascimento. Isso é morrer para o velho homem e nascer para uma nova vida ao lado de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Veja outro verso também. Temos redenção também de Satanás. De acordo com 2 Timóteo, capítulo 2, verso 26. Eu vou ler para vocês também. 2 Timóteo, capítulo 2, e o verso 26. A palavra de Deus nos diz assim.
Estou em primeira aqui, só um minutinho. 2 Timóteo 2, 26. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Né? Então veja, éramos cativos dos laços de Satanás antes da morte de Cristo Jesus. Hoje não somos mais. A redenção nos resgatou dos laços de Satanás. Hoje não temos mais esse peso na nossa vida. E veja, de acordo com Gálatas 1, verso 4, Efésios 1, 14, Romanos 8, 23, também estamos livres de todos os males. Vou dizer uma frase agora para você entender. Quando você vive por Cristo, até morrer é lucro. Mas o que é isso? Eu não sei a tua situação agora. Talvez eu possa estar falando para alguém que tem algum problema de saúde, eu não sei. Mas isso não pode te atingir. Talvez você tenha uma doença, talvez você tenha uma dificuldade financeira, talvez você tenha depressão. Não sei qual é o teu problema. Eu quero dizer que nada, nenhuma dessas coisas pode impedir a tua salvação se você entregar a vida a Jesus. Talvez isso pode te levar a uma morte antes do tempo. É verdade. Mas nunca levará você à morte eterna. Você mesmo morrendo, você tem vida em abundância ao lado de Cristo Jesus. Então às vezes nós olhamos somente para frente dos nossos pés. Somente para o primeiro passo e fica, puxa, o que vai ser de mim, né? Eu estou doente, eu estou sofrendo, eu estou com dificuldades financeiras, eu estou com problema aqui, problema ali, problema acolá. Só fico então relatando os problemas. Mas será que você não consegue enxergar lá adiante? Será que você não consegue enxergar lá na frente, enxergar o teu Salvador? E aí você vai ver que esses males não são nada. Veja, lembra de Paulo reclamando, né? A Deus, a Jesus, eu tenho como se fosse um espinho na carne. E Jesus olha para Paulo e diz, Paulo, a minha graça lhe basta. Ou veja, talvez Paulo tinha um sofrimento, talvez Paulo tinha um problema de visão devido àquilo que aconteceu. Nós não sabemos o que era esse espinho na carne. Aí Jesus olha para Paulo e diz, Paulo, não se importe com esse sofrimento. Você tem a mim, e a minha graça lhe basta. Isso na eternidade te livrará de todos os males. Então veja, mesmo você sofrendo, mesmo você passando por dificuldades, tomara a Deus que você não precise passar por isso, tomara a Deus que nem eu nem você passemos por isso. Mas veja, Deus não prometeu que nesse mundo aqui você não teria dificuldades. Deus prometeu, através da sua morte, que você estaria salvo em Cristo Jesus e teria a eternidade ao lado dele. O que é para você, o teu presente não é agora. Você pode até viver um pedacinho do céu agora, tendo uma vida correta ao lado de Cristo. Mas o teu presente, ele é a eternidade ao lado de Cristo Jesus. Pode ser que nesse mundo você sofra? Pode ser. Isso não é promessa. Que você não tenha sofrimento nesse mundo, que você não passe por dificuldades nesse mundo. É só olhar para o teu país. Nós estamos vivendo, talvez agora, um momento de crise no país. Mas veja, você um dia vai ter o encerramento desse sofrimento? Sim, na eternidade ao lado de Cristo Jesus. Então a morte de Cristo valeu, ela foi redentiva. Então todos os males possíveis para o ser humano, enquanto ele estiver nesse mundo, vão ser esgotados, vão ser finalizados. Quando? Quando Jesus voltar e aí estivermos a eternidade ao lado dele. Isso é maravilhoso. Esse é o nosso Salvador. É aquele que põe ponto final no pecado. É aquele que de uma vez por todas destruirá todo o mal desse mundo e nós viveremos ao lado dele durante toda a eternidade, sem morte, sem pranto, sem dor. Ele vai enxugar do olho de cada um toda a lágrima. Isso é maravilhoso. Vamos adiante? Muito bem, nós estamos finalizando mais uma aula aqui na TV FATEC. Espero ter deixado claro para vocês a importância da morte de Cristo Jesus. Se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, algo que você queira perguntar, eu quero dizer que você tem alguns caminhos. É um dos caminhos, consulte a sua apostila. Eu não sei se você já adquiriu, mas a apostila é essa,
a apostila de soteriologia. Você pode adquiri-la aqui diretamente na FATEC. Uma outra maneira, o nosso e-mail. O e-mail para o contato com o professor é alunoead.fatec.com.br. alunoead.fatec.com.br. Você manda a sua pergunta, sua dúvida, sua dificuldade aos cuidados do professor João Braz. E eu gentilmente irei respondê-lo, irei atendê-lo. Semana que vem continuaremos estudando sobre as provisões feitas por Cristo Jesus e entraremos já no assunto da ressurreição, tá? Estamos falando sobre a morte, os textos relacionados à morte no Novo Testamento e iremos falar também sobre a ressurreição. Se você quiser fazer uma verificação daquilo que você aprendeu, aqui na sua apostila, deixa eu pegar aqui para vocês. Na página 38 e página 39, você já tem algumas das questões que nós falamos aqui, que nós estudamos aqui nestas aulas. Tá bem? Nós vamos falar um pouquinho também, semana que vem, sobre as provas da ressurreição de Cristo. Perdão, nós estamos falando da morte, da ressurreição. As questões que eu queria falar com vocês, voltando um pouquinho, eu dei a página errada, vou arrumar aqui. Página 25 e página 26, tá bem? Então nós já decorremos sobre esses assuntos, tá? O que nós iremos falar semana que vem é sobre por quem Cristo morreu. Esse é o ponto da nossa aula, tá bem? Então, é lógico que essa é fácil de responder, né? Eu já disse aqui várias vezes que Cristo morreu por mim e por você, né? Mas talvez possam surgir algumas dúvidas. Será que Cristo morreu somente por quem está na igreja? Será que Cristo morreu pelo mundo inteiro? Será que Cristo morreu por aquelas crianças, eu falei aqui de batismo hoje, e aquelas crianças que não tiveram a oportunidade de ser batizadas? E aquele criminoso, o pior de todos os criminosos? Será que Cristo morreu também por essa pessoa? Bom, semana que vem então, eu te espero aqui nesse mesmo horário. Tá? Segunda-feira, às 7h30 da noite, nós iniciaremos então essa aula, Por quem Cristo morreu. Uma boa noite a todos vocês e fiquem com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.